Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um dia, mais um episódio, a mais um passo da nossa jornada 40 dias de autoestima. Estamos na reta final, hein? Dia 33 dessa jornada. É sempre muito bom compartilhar com vocês todos os temas, todas as reflexões e fazendo, esse passo a passo de encontro a gente mesma. Hoje eu quero trazer um ponto para vocês de reflexão e de atenção que eu vejo que é muito sabotador de autoestima e dos nossos sonhos, que é o fato da gente não conseguir descansar ou da gente não se permitir descansar. Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente não tem que estar produzindo o tempo todo. E que muitas vezes a gente é produtivo no nosso descanso, É onde a gente tem insights, ideias, é no nosso descanso que a gente traz outras informações para nós, A gente chama dos inputs. Então, é quando a gente às vezes vai num lugar diferente, muda um pouco a rotina, a gente traz novas informações e isso também nos descansa. O descanso não precisa ser a gente jogada no sofá assistindo Netflix o tempo todo, O descanso ele também precisa ser algo ativo que traga informações diferentes para que o seu cérebro, tenha essas informações visuais, sensoriais, isso também traz descanso. Então, é para te convidar, a fazer coisas diferentes, criativas, na sua rotina, ter esses momentos de descanso para que você não entre neste sabotador chamado cansaço. O cansaço faz a gente sentir mais fome, o cansaço faz a gente duvidar de nós mesmas, o cansaço faz a gente não ver a nossa trajetória, o cansaço faz a gente querer desistir, sabe? Desistir de fazer, porque aí eu não dou conta mais, eu não aguento mais. E às vezes é só parar um pouco antes, É não deixar chegar nesse extremo, nesse limite, num lugar assim de extremo desconforto físico, mental, emocional. E é onde a gente muitas vezes joga a toalha, e desiste, Não consegue ter a resiliência e a antifragilidade que a gente precisa, porque na verdade falta o descanso, Falta esse cuidado, com o seu tempo de sono, mas com esse descanso, como eu estava falando com vocês, esse descanso ativo que traz conversas com pessoas diferentes, Passeios em lugares diferentes, que seja a volta no quarteirão da sua casa, Para que no meio do dia você faça também pequenas pausas. Eu falo as férias, o descanso, ele não é só do período de férias e ele não é só do final de semana. Durante a nossa jornada diária, a gente precisa de pequenas pausas e de pequenos descansos, A maioria das vezes vive uma agenda lotada de compromissos pessoais, profissionais, com filho, marido, e só vai deitar na cama onde o cansaço já está extremo e aí o sono não é reparador, E eu já começo o dia cansada e é onde entro nesse looping, nesse ciclo, é onde muitas mulheres começam a duvidar de si, a duvidar dos seus sonhos, a duvidar que podem, Simplesmente pelo fato de não se permitirem descansar. Esse mulher não descansa, a mulher está ativa a toda hora, tem que dar conta de tudo, vem de um contexto, histórico, cultural, onde nós somos, as salvadoras, a que fazemos tudo o tempo todo. Isso já tem mudado, mas ainda temos muito forte, esse papel da mulher que cuida, que organiza, que harmoniza, que recebe, E como se a gente não tivesse o direito de descansar. A gente aprendeu com as nossas mães ser essas mulheres fortes, Que davam conta de tudo. Foi bom, Não sei se foi bom, não sei se eu posso falar isso, mas assim, foi bom porque foi o que elas deram conta de fazer. Mas a gente não precisa de passar a vida, arrastando as coisas, carregando o piano. É preciso que a gente busque uma vida mais leve.
E a gente chega a estados extremos, né, de cansaço que podem disparar ansiedade, que pode trazer até depressão, que pode desenvolver, né, várias, né, sintomas de doenças mentais e emocionais, porque a gente simplesmente força o nosso motor até o último limite, né? Não percebe que a gente precisa e principalmente a gente merece descansar. É colocar no nosso quadrinho do merecimento, né? No nosso sentimento de merecimento, o descanso. Você pode parar. Você pode descansar. Eu lembro da história de uma amiga que trabalhava muito cedo. Ela acordava às 4 da manhã e no meio da tarde ela estava em casa, era o período de folga dela. Ela já tinha trabalhado, mas ela se sentia culpada de sentar no meio da tarde e assistir TV, um filme, uma série. Sentia culpada. Quantas aqui não se sentem culpadas porque dormem com a pia cheia de louça, né? Ou porque, enfim. E para a gente descansar, a gente também precisa de eleger o que é prioridade e saber o que é essencial para a gente. Parar de acumular funções, porque senão a gente não vai... Não há tempo no mundo, não há 24 horas, né? Não há dia que abarque tantas tarefas. Então, para descansar também é preciso eleger as prioridades, eleger o que é essencial para você, estabelecer uma rotina mais leve, para que você vá buscando, né, essa conexão com esse descanso. Eu sei que o dia a dia ele é desafiador. A gente tem casa, marido, filho, mãe, papagaio, cachorro, periquito, balé, natação, aula de inglês, dos filhos, né? Porque a gente quase não se coloca na agenda. Então eu sei desse desafio, por isso o convite do essencial, do primordial e de se colocar como prioridade também, né? De encontrar espaços, brechas para que esse descanso aconteça, para que não se torne um sabotador dos seus sonhos e também para que não se torne um sabotador da sua autoconfiança, para que você não deixe de acreditar, de confiar em você, porque simplesmente falta energia física para dar conta de tantas tarefas, né? Então, por isso, se organizar melhor. E quando a gente, nesse cansaço extremo, força, faz as nossas coisas ali do cotidiano e começa a cometer erros, né? Um erro no trabalho, um erro de uma informação, um erro com o cliente, isso faz esse movimento de tirar credibilidade com você, né? Então, esse erro vindo desse excesso de cansaço, é importante a gente olhar, né? E trazer essa percepção de que sim, eu mereço descansar e não deixar que isso sabote a sua autoestima. Esse para mim foi um grande aprendizado, um grande aprendizado. Quando eu vejo que eu tô saindo do tom, eu paro tudo, reorganizo a agenda, às vezes preciso de desmarcar alguns compromissos, mas coloco isso como prioridade para o descanso, para não cair nesse jogo, né, de ir até o limite, começar a não entregar o meu melhor, e quando a gente não entrega o nosso melhor, a gente é incoerente com a gente mesmo e desconstrói a autoestima. Chegamos à moral da história. Tudo isso para falar para vocês, né, que quando a gente está nesse estado extremo, a gente não entrega o nosso melhor, e aí a gente não vive a nossa essência e não vive a nossa melhor versão, tá? Coloca aí na agenda, hein? Tempo de descanso, se permita esses descansos e não se esqueça que o descanso não é só ficar deitado, não é só dormir. O descanso é também buscar novas informações para você descansar dos mesmos estímulos visuais, sensoriais. A gente precisa, né? Quando eu vejo coisas novas, converso com pessoas diferentes, isso também me descansa. Coloque tudo isso na sua agenda, tá bom? Muito obrigada, espero que tenha feito sentido para você o nosso episódio de hoje. A gente se encontra amanhã. Muito obrigada pela companhia, muito amor e paz.